Introdução à gestão de processos. Capítulo 4. Ferramentas de análise e melhoria de processos. Tópico 4.1. 5W2H. Uma importante ferramenta para a identificação das tarefas e atividades de um processo é o checklist 5W2H. Essa metodologia é simples e muito prática, podendo ser utilizada nas mais variadas situações possíveis, desde um planejamento estratégico, tático e operacional até atividades rotineiras do dia a dia. A sigla é formada pelas iniciais, em inglês, de 7 diretrizes, as quais eliminam as possíveis dúvidas que possam ocorrer durante um processo ou atividade. As iniciais que formam o 5W2H significam, de Paula, 2016. 5W. What, o que será feito? Meta, objetivo do planejamento. Why, por que será feito? A justificativa. Where, onde será feito? O local. When, quando será feito? O tempo. Who, por quem será feito? A responsabilidade. 2H. How, como será feito? Atividades, processos. How much, quanto vai custar? O custo. A figura 6 mostra, de forma simplificada, o significado de cada uma das diretrizes da ferramenta 5W2H. Figura 6. Representação esquemática dos componentes do checklist 5W2H. Quando, onde, o que, por que, quem, como e quanto. Fim da figura 6. Vejamos um exemplo de aplicação do 5W2H. O quadro 4 mostra a ferramenta sendo utilizada para planejar a redução de custos de uma empresa. Quadro 4. Aplicação do 5W2H na redução de custos de impressão. O que será feito? Reduzir o consumo de folhas de papel para impressão de documentos. Por que será feito? Alto consumo de folhas de papel, impressão de documentos sem necessidade, rascunhos. Impressão de documentos pessoais. Por quem será feito? Todos os funcionários da empresa que utilizam o serviço de impressão. Onde será feito? Todas as seções que possuem impressoras ou utilizam o serviço de impressão. Quando será feito? Janeiro a dezembro do ano de 2020. Como será feito? Conscientização dos funcionários para imprimirem apenas os documentos necessários. Treinamento, para a utilização de ferramentas de alterações ou correções dos editores de texto para evitar impressão de rascunhos. Controle maior da quantidade de folhas de papel utilizadas para impressão. Quanto vai custar? Valor do treinamento com palestras, R$15.000 e valor com campanha para conscientização de R$5.000. Fim do quadro 4. Você conseguirá algumas destas respostas no Regimento Interno, REGINT, da sua organização e em Norma Padrão de Ação, NPA, do seu setor. Tópico 4.2. Ciclo PDCA. É um método de gestão interativa de 4 passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos. É uma ferramenta baseada na repetição, aplicada sucessivamente nos processos, buscando a melhoria de forma continuada para garantir o alcance das metas que contribuirão para atingir os objetivos estratégicos. Esta metodologia pode ser utilizada em qualquer ramo de atividade, para galgar um nível de gestão cada vez melhor. Seu principal objetivo é tornar a gestão de uma empresa mais ágil, clara e objetiva. A sigla PDCA é um acrônimo vindo do inglês. P. Planejar. D. Desenvolver, executar. C. Check, verificar. A. Act, agir, ajustar. As 4 etapas que compõem o método de gestão PDCA estão descritas de forma sinóptica na figura 7. Representação esquemática das etapas do PDCA. 1. Identifique o problema. Descubra onde e por que ele começa. Planeje as melhorias. Crie o plano de ação. 2. Envolva as pessoas e execute o plano. 3. Check. Analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Deu certo? Padronize o processo. Compartilhe o aprendizado e problema resolvido. Não deu certo? 4. Act. Reflita o que pode ser mudado. Gire o PDCA. Fim da figura 7. Os passos do PDCA são: planejar,
É a etapa de estabelecimento dos processos necessários para entregar os resultados esperados. Essa especificação deve ser íntegra e precisa, sendo também parte da melhoria desejada. Coloque no papel os procedimentos que, inicialmente, julgue necessários para atingir determinados objetivos. Do desenvolver, executar. Esta é a fase de implementação do que foi planejado, a execução dos processos propriamente dita. Nesta etapa do ciclo, coletam-se os dados para o mapeamento e análise dos próximos passos. Alguns autores a definem como etapa executiva da metodologia PDCA. É importante frisar que, antes de partir para esta fase, é necessário treinar os colaboradores envolvidos no processo para garantir que todos estejam comprometidos e tudo saia conforme o planejamento realizado na etapa anterior. O planejamento deve ser executado corretamente, pois, caso contrário, os resultados não serão precisos. Checar, verificar. É o momento de estudar o resultado coletado no passo anterior e compará-lo em relação aos resultados esperados, aqueles estabelecidos em objetivos no passo plan, para determinar as diferenças. Deve-se procurar também desvios na aplicação do plano, porque muitas vezes a diferença entre o que foi planejado e o que foi executado não é resultado apenas de um processo equivocado. Pode acontecer de não ter havido uma execução adequada. Desse modo, quanto mais você puder identificar a origem das diferenças, mais estará apto a partir para o próximo passo. Após ter planejado e executado, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades. Deve-se avaliar os processos e seus resultados, confrontando-os com o planejado e com os objetivos e especificações. Este é o coração do processo. Act, ajustar, agir. É hora de analisar as diferenças entre os resultados obtidos e os planejados, a fim de determinar as causas de tais diferenças e então aplicar ações corretivas. Nesta fase, o gestor vai decidir onde devem ser realizadas as mudanças necessárias que podem melhorar o processo. Quando uma passagem pelo ciclo PDCA não apresentar necessidade de melhora no processo, o método pelo qual o PDCA é aplicado pode ser refinado com maiores detalhes na iteração seguinte do ciclo ou a atenção deve ser colocada de uma forma diferente em alguma fase do processo. Nesta etapa é preciso tomar as providências estipuladas nas avaliações e relatórios sobre os processos. Vejamos um exemplo prático. Um atleta de saltos ornamentais decide tentar executar um novo salto. Ele já conhece um determinado procedimento, mas quer realizar uma pirueta a mais, o que vai lhe garantir mais pontos em determinada competição. Sua maior dificuldade é a entrada na água, que deve ter a menor quantidade de água espalhada possível. O atleta então planeja um momento considerado ideal para iniciar a rotação do corpo, fase plan. Sobe no trampolim, prepara-se e executa o salto como planejado, fase do. Ao sair da água, vai ao encontro de seu técnico, que filmou a manobra. O atleta então verifica que iniciou o processo de rotação tarde demais, o que resultou em muita água espalhada, fase check. Ele parte para um novo salto, procurando agir com um pouco mais de antecedência, fase act. O ciclo PDCA pode ser utilizado em qualquer ramo de atividade, para processos, produtos ou serviços. Sabe, quando um time considerado grande não está bem no campeonato. Um técnico estipula metas com os jogadores que tem à sua disposição, mas nem sempre se sai bem após o jogo. Um bom técnico verifica as falhas e posteriormente as corrige. Para isso, trace objetivos bem definidos. Execute fielmente o que foi planejado. Meça as diferenças entre o planejado e o executado. Procure eliminar as diferenças, ou modificar a execução. Tópico 4.3. Diagrama de causa e efeito, de Ishikawa. O diagrama de causa e efeito de Ishikawa investiga e identifica a relação entre um efeito e suas prováveis causas dentro de um processo. Kaoru Ishikawa, Kaoru, 13 de julho de 1915 a 16 de abril de 1989, foi um teórico organizacional japonês, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Tóquio, conhecido por suas inovações na gestão de qualidade.
Ele é considerado uma figura-chave no desenvolvimento de iniciativas de qualidade no Japão, particularmente no círculo da qualidade. Ele é mais conhecido fora do Japão pelo diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, frequentemente usado na análise de processos industriais. Wikipedia, 2020. O diagrama de Ishikawa, figura 8, é composto por uma linha central com ramificações. O efeito, ou seja, o problema, é anotado no lado direito da linha central e as diversas categorias de causas de problemas são anotadas nas extremidades das ramificações, que são levemente inclinadas para o lado esquerdo, dando-lhe um aspecto de espinha de peixe, nome pelo qual é também conhecido. Os problemas estão relacionados com a divisão 6M, que são 6 categorias comumente utilizadas no gráfico de Ishikawa, sendo elas material, máquina, medida, mão de obra, método e meio ambiente. Figura 8. Diagrama genérico de Ishikawa. A combinação de método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina gera um efeito. Fim da figura 8. O diagrama auxilia na identificação e categorização das prováveis causas de um problema identificado em um processo de trabalho, permitindo uma atuação eficaz frente à situação. A seguir, encontra-se um exemplo de diagrama preenchido analisando as prováveis causas para a produção de um equipamento com problema. Figura 9. Exemplo de aplicação do diagrama de Ishikawa. Método: procedimentos para padronização de produção, sequência de produção errada. Máquina: maquinário desatualizado, pane de equipamentos. Material: matéria-prima com defeito, poucos fornecedores. Mão de obra: falta de treinamento adequado, poucos funcionários. Medida: falta padrão de qualidade, falta de referência de medidas. Meio ambiente: ambiente sem refrigeração adequada, controle da atmosfera, poeira. Problema: equipamento com problema. Fim da figura 9. As categorias 6M apresentadas anteriormente são divisões comumente utilizadas na indústria. Porém, dependendo da necessidade e ramo de atuação da organização, as categorias podem ser diferentes. Por exemplo, uma organização militar, ao aplicar Ishikawa, observou que a categoria meio ambiente não era aplicada para seu problema, mas precisava relacionar a categoria infraestrutura. Assim substituiu meio ambiente no diagrama. Tópico 4.4. Brainstorming. Brainstorming, tempestade de ideias, consiste em uma técnica que propõe que um grupo de pessoas se reúna e se utilizem das diferenças em seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um senso comum, quer seja para a solução de um problema, para a criação de um novo produto, etc. Figura 10. Nessa técnica, nenhuma ideia é descartada ou julgada como errada ou absurda. Todas as ideias são ouvidas e trazidas até o processo de brainwriting, que consiste na compilação ou anotação de todas as ideias ocorridas no processo, sintetizando-as, a fim de se chegar ao objetivo comum do grupo. Machado Júnior, Pinheiro, 2016. Figura 10. Representação da aplicação da ferramenta Brainstorming em uma reunião. Na utilização dessa técnica, é aconselhável que as pessoas envolvidas sejam de setores e competências diferentes quando possível, pois suas experiências diversas podem colaborar com a tempestade de ideias que se forma ao longo do processo de sugestões e discussões. Machado Júnior, Pinheiro, 2016. Alex Fickney Osborne, publicitário e responsável por desenvolver a técnica de brainstorming em 1939, elaborou princípios fundamentais para a execução da técnica. Os princípios são utilizados para o desenvolvimento da técnica, pois ele identificou que até existiam ideias boas dentro das empresas, mas elas não eram divulgadas pelas pessoas, e a empresa acabava reprimindo o processo criativo dos funcionários. Assim, com o intuito de dar vazão às ideias, os princípios criados por Osborne ajudavam a superar as limitações e potencializavam a criatividade dos funcionários da empresa. Os princípios são: quantidade. Quanto mais ideias, melhor. Sempre é possível encontrar uma boa ideia no meio de várias. Crítica. Deve-se evitar críticas às ideias, caso contrário o número delas será pequeno, diminuindo a eficiência da técnica. Ideia em comum. Ideias muito diferentes devem ser bem vistas,
pois podem trazer nova abordagem para a solução de um problema. Combinação de ideias. Pode-se combinar boas ideias para a obtenção de uma solução inédita para problemas. Aplicação das ideias. Após obter uma boa ideia, ela deve ser aplicada. O brainstorming não pode ser considerado uma perda de tempo. Evolução. É importante observar a evolução dos projetos da empresa em função das melhorias sofridas, que são fruto do brainstorming. Na gestão de processos, o método de brainstorming pode ser utilizado em diversos momentos, sobretudo quando se busca a solução para algum problema. Esse método pode ainda ser utilizado por ocasião da montagem de um diagrama de causa e efeito, reunindo envolvidos para a investigação e identificação das causas de uma situação inesperada no processo. Machado Júnior, Pinheiro, 2016. Tópico 4.5. Benchmarking. A palavra benchmarking vem do inglês e pode ser traduzida como uma avaliação comparativa ou referência. Vamos considerar, para o nosso estudo, o benchmarking como sendo uma técnica para acompanhar processos de trabalho de outras organizações, as quais sejam reconhecidas como exemplos de adoção das melhores práticas em gestão. Uma definição utilizada para benchmarking seria: processo de comparação sistemática de produtos e serviços com os oferecidos pela concorrência ou por empresas consideradas excelentes em algo determinado. Macedo e Pavão Filho, 1994. Benchmarking é um processo de pesquisa, contínuo e sistemático, para avaliar produtos, serviços e métodos de trabalho, com o intuito de melhorar o desempenho organizacional. É aconselhável que este seja realizado entre organizações que possuam processos similares a fim de que se tenham parâmetros de comparação. As práticas de outras organizações devem ser identificadas, comparadas, selecionadas e, caso seja considerada uma boa prática, incorporada na organização, promovendo as mudanças necessárias. Machado Júnior, Pinheiro, 2016. Como exemplo, podemos citar o caso de uma determinada unidade da Justiça Eleitoral que, reconhecidamente, faz um trabalho de excelência no processo de cadastramento de eleitores. Dessa forma, outras unidades da Justiça Eleitoral poderão vir até a primeira para buscar informações sobre como o processo é desenvolvido e quais fatores levaram ao sucesso dos trabalhos, podendo então adotar as mesmas práticas, visto que estas mostraram-se eficazes. Machado Júnior, Pinheiro, 2016. Com a finalidade de dar excelência aos trabalhos de uma instituição, a técnica de benchmarking ajuda no aprimoramento de atividades, podendo estabelecer rotinas que possuem como características básicas atividades bem definidas, divisão do trabalho bem definida e alto grau de especialização nas decisões.